Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Aventureiros da história. Hoje nós vamos falar do último dia de vida de Francisco Solano Lopes. Foi no dia 1º de março de 1870. Lopes estava em Cerro Corá. Hoje é um parque nacional perto de Ponta Porã. Esse dia, Lopes, ali ele montou seu acampamento com o que restou do exército paraguaio. 400 ou 500 homens, em frangalhos, muita criança, mulheres, gente doente. Nem armamento eles tinham, a maioria usavam lanças. E Lopes estava totalmente paranoico. Ele acreditava que tinha forças ocultas querendo acabar com ele. Ele tinha muito medo de traição. Antes, Lopes tinha mandado matar um dos seus melhores generais por suposta espionagem, o coronel Hilário Marco, e com ele mais 86 soldados. E no dia 27 de setembro, ele também mandou matar parte de sua guarda pessoal, que ele achava que estava conspirando contra ele. Mandou dar uma surra na mãe de chicote, matou os parentes. Então ele estava totalmente paranoico. Ele acreditava até que os camponeses estavam se voltando contra ele. Ele atacou seu próprio povo, achando que essas aldeias, essas pequenas cidades estavam conspirando contra ele. E ele também queria que o povo se suicidasse. Muitas pessoas se suicidaram achando que os brasileiros, os negros, como eram chamados, iriam fazer coisas horrorosas. Então Lopes incentivava isso na população. Em Cerro Corá, Lopes estava preparando uma defensiva. O local é um local até propício à defesa. E ele ali estava com seus filhos, sua esposa. Ele tinha elevado seu filho mais velho para coronel, a patente de coronel. Eles não tinham nem mais comida direito. Ele mandou 2 patrulhas entrar Mato Grosso adentro procurando comida, alimento. E para 500 pessoas eles tinham que matar um boi para cada. Esse boi tinha que render para todo mundo. E estava numa situação péssima. Ele estava assim delirando já. Ele agia como se nada tivesse acontecido. Em Cerro Corá, ele chegou a dar medalhas para os seus generais. Medalhas que eram medalhas de ouro, decoradas com diamantes e rubis, para incentivar a moral. Só que os brasileiros estavam no encalço dele. Os brasileiros tinham uma força de 2.600 homens a 4.500, todos bem equipados, com espingardas, carabinas Spencer, carabinas modernas para a época, e fuzis do tipo Minié, com a bala Minié, que era uma bala de altíssimo impacto. E eles iam enfrentar crianças, velhos com lança. E esses soldados brasileiros já estavam 5 anos de combate, eles não aguentavam mais essa guerra. A guerra já estava dando transtorno, já tinham transformado esses caras em verdadeiros monstros. A guerra cobrou esse preço. E eles eram liderados pelo general Câmara. O general Câmara tinha dado a ordem de caçar e exterminar Lopes. Tinha que acabar logo com isso, ninguém estava aguentando mais essa guerra. Ele estipulou um prêmio de 100 libras para quem matasse Lopes. O imperador também já tinha dado um prêmio pela cabeça de Lopes. E o Conde D, que era o comandante dessa força, né, depois de Caxias ter saído doente da Guerra do Paraguai, estava sob o comando do Conde D. O Conde D estava passeando em um iate, fazendo uma recuperação, porque o sistema nervoso dele estava abalado. Então ele não estava nem no teatro de operação. Então o coronel Câmara partiu também atrás de Lopes, passava pelas cidades, provocava o maior extermínio também, porque ele fazia terra arrasada, porque ele não queria que Lopes
ficasse com alimentos, nem soubesse de onde eles estavam. Eles arrasaram tudo naquela região toda. E Lopes manteve em Cerro Corá essa última defesa. Ele acreditava que Cerro Corá era um local propício para manter uma boa defesa. Ele tinha artilharia, uma artilharia pífia, uns canhões muito ruins, e ficou ali. Muita gente diz que ele queria fugir para a Bolívia, mas o próprio Lopes, numa reunião, desmentiu isso nesse último dia para os seus generais, falando que não ia fugir para a Bolívia, ele ficaria ali. Então o Coronel Câmara descobriu onde ele estava e fez um ataque, dividiu sua unidade e atacaria em duas frentes. Uma unidade atacaria pela vanguarda e a outra, comandada por ele, daria a volta no movimento de pinça, atacaria a retaguarda de Lopes. Lopes, ele tentou se defender, ele tentou uma defesa, mas foram pegos de surpresa, eles nem sabiam que o Câmara estava vindo. Foram pegos de surpresa. O Marechal estava a cavalo nessa hora, estava perto do riacho Aquibadã Ninguim. Desculpe meu Guarani, que é péssimo. E o Lopes era fácil de ser reconhecido, porque era o único cara gordo em toda aquele povo, só ele era gordo. E ele foi logo reconhecido e atacado pelo famoso Chico Diabo, que era o cabo que deu uma lançada em Lopes, atravessou o ventre de Lopes e fez 3 relatórios no final. E esses 3 relatórios contam a morte de Lopes, mas são 3 relatórios contraditórios, tendo um que diz que ele faz aquela famosa frase, né, morro pela pátria. Só que ele toma um tiro de um fuzil Minié e na altura do coração. A única coisa que ele podia falar era ai. Então essa coisa é inventada, ele não falou foi nada. Lopes cai do cavalo, tenta a fuga com a ajuda de 2 oficiais. A única arma que ele tem é um espadim, ele não tem outra arma. Os soldados brasileiros tentam tirar o espadim, ele reage, toma uma machadada na cabeça, só que o machado desvia, porque ele está usando um chapéu, aquele chapéu bicórneo, e desvia e arranca um pedaço do couro cabeludo dele. Ele consegue desvencilhar dos soldados brasileiros, porque os soldados brasileiros ficam sem saber o que fazer, esperando decisão de atira ou não atira. Lopes consegue atravessar o pequeno rio com água até o peito e ali pedem que ele se renda. Ele não se rende, toma um tiro no peito e cai. Os 2 oficiais, um deles morre também e o outro é capturado. O filho de Lopes tenta defender a mãe, esse tempo ele tenta defender a mãe, morre. Também inventa uma frase para ele que diz que generais paraguaios não se rendem, lutam até a morte. Mas essa invenção, o garoto também não falou nada. E o corpo de Lopes cai ali. E ninguém sabe até hoje quem deu esse tiro, quem acertou o tiro fatal em Lopes. O cabo que a gente conhece como o Francisco Lacerda, o Chico Diabo, ele não recebe medalha, ele recebe as 100 libras não em dinheiro, mas em gado. Também ele pega a faca de Francisco Lopes e o corpo de Lopes é praticamente esfacelado, porque cai em cima deles, quebram os dentes de Lopes, arrancam os dentes, pegam a orelha esquerda de Lopes, cortam um dedo da mão do Solano Lopes, tudo isso para levar como troféu. E o general Câmara nem liga para isso, ele deixa. Então o imperador, quando soube, ele ficou felicíssimo, mas deu a ordem de não dar medalha para ninguém, porque foi um ato tão bárbaro que ele não queria que sujasse o nome da nação brasileira. Então Lopes morreu de uma forma terrível.
Ele, que se chamava Napoleão dos Pampas, era um cara completamente ensandecido. Ele levou o povo e o Paraguai a isso. Ele podia ter esperado um tempo para poder fazer essa guerra. O exército paraguaio não estava preparado para uma guerra dessa, uma guerra tão longa. Era o melhor exército da região, o Brasil nem exército tinha, mas com a cabeça maluca de Solano Lopes, ele levou realmente o Paraguai à ruína. Aquele Paraguai que era um país próspero, do tio e do pai dele, foi levado à ruína por culpa dele. Em Cerro Corá foi o final, foi o final inglório de um exército extremamente profissional que acabou se tornando aquilo, um retalho, uma coisa horrorosa. E o que nós temos hoje, temos um filme paraguaio chamado Cerro Corá, que eu estou usando algumas imagens dele. A lança que feriu o Lopes está no Museu Nacional. Algumas coisas estão espalhadas em museus no Brasil. A espada do Chico Diabo também está aqui no quartel do Rio de Janeiro. E ela pertence ao museu, ao acervo desse quartel aqui no Rio de Janeiro. E esse foi o triste fim de Solano Lopes, o Napoleão dos Pampas. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.